primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, nessa passagem tão linda e tão motivadora para mim e para você. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 3, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos ler o versículo 3 juntos. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quando lemos Gênesis capítulo 1, muitas vezes fazemos perguntas erradas para o texto. Sabe que fazer as perguntas certas nas situações vai demandar sucesso ou não nas situações que você e eu enfrentamos. Nós temos que aprender a fazer perguntas certas. As pessoas fazem a seguinte pergunta: como? Como que aconteceu? Como que foi criado? E esse tipo de pergunta. Quando eu e você, por exemplo, ganhamos um presente, digamos que você abre aquele pacote de presentes e você abre e você acabou de ganhar um celular. Você não pergunta como foi montado esse celular, como foi inventado. Você quer saber como funciona. Você quer ligar e começar já a experimentar todas as funcionalidades daquele celular. Você quer saber o que ele tem de novo. Você quer saber para que ele foi feito, para o seu benefício. E eu e você temos que nos aproximar de Gênesis capítulo 1, não para responder o como, porque Gênesis capítulo 1 não tem todos os detalhes descritos ali, mas para saber o porquê foi criado, o para que esse mundo foi criado, para quem que a criação aponta. Por isso que quando nos adentramos no Pentateuco, nós temos que fazer as perguntas corretas. Gênesis capítulo 1, na verdade, ele é mais do que um trecho bíblico que relata um fato histórico, mas também ele tem características aqui de um poema, de versos, de uma canção. Acabamos de cantar várias canções aqui, e aqui como cristãos nós gostamos muito de cantar. A tradição cristã tem cânticos. Quando você vai para o Velho Testamento, você vê o povo cantando. Você vai para o livro dos Salmos, você vê o nosso cenário, você vê vários cânticos ali, você vê as estrofes, os coros, você vê palavras repetidas, porque na canção isso cabe. Se você e eu estivéssemos escrevendo uma tese, você evitaria as repetições. Por uma boa escrita numa tese, você evitaria as repetições, você ia procurar palavras sinônimas, você ia procurar não repetir, mas na canção, na arte, na poesia, as repetições trazem força. E é isso que nós vemos aqui. Se você levar seus olhos para Gênesis capítulo 1, você vai ver várias vezes em que Deus disse, a sua palavra veio a criar. Começa o texto dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Então Deus traz ordem para essa criação toda. E há muitas repetições. Cada dia criado diz: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, assim consecutivamente. Deus fala, a ordem das coisas, a avaliação pela parte de Deus e a ordem em meio a caos. Na verdade, alguns historiadores acreditam que Gênesis 1 é uma canção. Não é lindo isso? Um poema da criação, que não foi escrito, não está relatado para responder o como, mas o para quê.
Para que o mundo foi criado? Para que eu e você fomos criados? Eu não estou dizendo que eu não entendo Gênesis capítulo 1 como um relato histórico, mas ele é mais do que um relato histórico. Ele também é um convite à adoração. É um convite a adorarmos a Deus junto com a sua criação. Por isso que o título da minha mensagem hoje é a canção da criação. A criação canta. A criação entoa um cântico, pela qual ela foi designada. Você já percebeu que há algo diferente quando nos unimos um domingo para entoar cânticos e adorarmos ao Senhor? Não tem jeito. Você ficou alguns meses em casa, proibido de sair de casa, proibido de cultuarmos juntos, fizemos pela internet, mas não é a mesma coisa. Meus queridos irmãos que estão na internet, não é a mesma coisa do que estar aqui presente. Quando estamos juntos, quando estamos não só ouvindo a nossa voz, estamos ouvindo a voz das pessoas que estão ao nosso lado, nos unimos como se fosse num grande coro, num grande coral, cantando e adorando ao Senhor. Essa é a força da comunidade. É assim que eu e você temos que nos sentir, temos que nos unir a esse grande coral, esse grande cântico da criação. Por isso que eu trago essa mensagem, a canção da criação. Uma das lições que eu vejo aqui é que do caos Deus trouxe a ordem. Deus trouxe ordem em meio ao caos que vivia. Diz o texto que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Então Deus vai trazendo ordem a tudo isso. Primeira lição é que, diz o texto, no princípio, criou Deus. Deus é o Criador. Mais recentemente cunharam um termo design inteligente. Está certo que alguns acham que esse termo foi mais politizado do que deveria ser, mas é certo que há um designer, há um criador por trás disso tudo, que é o nosso Deus. É muito lindo ver isso, porque há alguém por trás da criação. Isso é muito óbvio, toda a criação humana também existe alguém que pensou, alguém que planejou por trás disso tudo. Podemos então dizer que a criação é fruto de algo que aconteceu no coração do Criador. Deixa eu repetir uma coisa para você. A criação é fruto da imaginação, se assim eu posso dizer, fruto da inspiração do coração do nosso Deus Todo-Poderoso. Não é um acidente. Deus, sua livre vontade, criou todas as coisas. Por trás disso tudo existe um Deus Criador. Por trás de toda a natureza, de toda a criação, por trás da minha e da sua vida, existe um Deus que nos criou. Por isso que eu e você não podemos dizer, eu sou fruto do acaso. Não, o texto diz, no princípio criou Deus. Nós não somos fruto do acaso, não somos fruto da vida aleatória. Não somos pessoas que somos frutos de um acidente cósmico. Não somos frutos de uma evolução de bilhões de anos, mas nós somos fruto de um coração de um Criador que, pela sua inspiração, nos trouxe vida. Quando lemos Gênesis 1, vemos que Deus criativo, quanta criatura, quanta criação, quantas coisas que nós desfrutamos, que nós passamos e nem nos apercebemos, mas Ele trouxe do caos, Ele traz a ordem. Diz o texto que a terra estava sem forma e vazia, porque Deus criou tudo do nada. Deus criou tudo sem referência. Se eu e você precisamos criar alguma coisa, precisamos de alguma referência. Se vamos fazer um trabalho, precisamos ler alguns livros. Se vamos criar alguma coisa, sempre tem alguma coisa que nos inspira, alguma coisa que nos serve como referência. Estávamos falando aqui que até a nossa vida, ela vem da referência das gerações anteriores. Hoje pela manhã o pastor Diogo estava falando sobre Timóteo, e Paulo lembrando de Timóteo, de sua mãe, de sua avó, e da fé que elas tinham imprimido na vida daquele homem, para que possamos valorizar os substratos que vieram antes de nós. Somos criados debaixo de referências, mas Deus não. Deus não precisa de referência. Deus cria tudo fora de referência nenhuma. Sabe qual que é a referência para a criação? É Ele mesmo, é Deus mesmo. Por isso, quando eu olho para a criação, eu e você podemos ver sim, enxergar Deus. Eu não estou falando que nós temos que adorar o sol como se fosse Deus, a lua como se fosse Deus, a natureza. Não estou falando disso. Eu estou falando que a essência de Deus está expressa diretamente na sua criação. Você pode dizer um amém ou não? Pensei que eu estava sozinho aqui, misericórdia, irmão.
É a essência de Deus, porque Ele não precisou de referências. A referência é Ele mesmo, para todas as coisas. Então, quando eu glorifico a Deus, quando eu olho para a criação, não tem como alguém contemplar a natureza e a beleza da natureza e não imaginar quem criou todas essas coisas. Não tem como você olhar para o planeta Terra e não imaginar quão formoso é o nosso Criador. Não tem como você olhar para as galáxias e não imaginar que perfeição dessa criação. Só um Deus poderoso pode ter criado todas essas coisas. Ele usa a referência a si mesmo. Então, quando eu olho a natureza, eu preciso enxergar a mão de Deus em todas as coisas. E não só a natureza, quando eu falo de árvores, montanhas, assim por diante, mas quando eu olho o próximo. E se eu entendo que o próximo é uma expressão direta de Deus, eu respeito o próximo. Eu tenho um olhar diferente para o próximo. Eu cuido do próximo como a pedra mais preciosa das mãos de Deus. Eu cuido do próximo porque eu sei que o próximo é algo que Deus se esmerou em fazê-lo. Quando nós vemos a criação aqui, vemos que Deus fala que tudo era bom. Mas sabe o que era muito bom? Quando Ele cria o homem e a mulher. Ele fala, não, isso não é bom, é muito bom. Muito bom. Eu não vou falar para você falar que é muito bom para a pessoa que está lá, senão um homem vai falar para uma mulher, a mulher vai falar para o homem, vai dar errado aí. Mas que você é muito bom é. Só se você for casado, aí você pode falar para o seu cônjuge. Meu Deus. Por isso podemos ver na criação, enquanto imaculada, enquanto isenta do pecado, um reflexo do nosso Deus. Salmo 19, versículo 1, eu citei aqui, que fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Contemple a Deus, contemple a criação e glorifique a Deus. Havia um estado original de pura desordem e caos, mas Deus vem trazendo ordem em meio ao caos. Isso é muito lindo, porque é isso que acontece na minha e na sua vida. Estamos vivendo um momento de caos e Deus traz ordem, Deus traz essa regulação divina sobre a minha vida. Assim como havia ali, sem forma, não havia propósito, era vazia, não tinha potencial nenhum, em trevas, não tinha visão de mudança nenhuma, mas Deus traz ordem em meio ao caos do coração do ser humano. É Deus que trabalha em nosso meio. E é muito lindo que diz o texto que o Espírito pairava sobre as águas. Essa mesma palavra no original, ela se expressa também em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, quando fala que Deus com as suas asas acolheu os seus filhos e os protegeu. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo em meio ao caos que podemos viver, em certas circunstâncias da vida, ainda temos as asas do Espírito que nos protegem, que nos evitam do mal, que nos trazem para perto, que nos faz nos convencer do pecado e nos tira desse caos, nos trazendo ordem. É assim que Deus trabalha comigo e com você. Quantos aqui já experimentaram essa transformação, esse cuidado do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua história? É o Espírito de Deus trazendo ordem em meio ao caos. É o Espírito de Deus, o ruá de Deus, o sopro divino, o sopro de vida sobre a minha e sua vida. Quando nós vemos alguém se rendendo a Jesus Cristo, nós vemos esse sopro divino sobre a vida dele, chamando essa vida do caos para a ordem. Por isso que nós vemos tantos testemunhos aqui. Pessoas que estavam acabadas, pessoas que estavam realmente na marginalidade deste mundo, em meio ao caos, e tiveram suas vidas restauradas pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Tem um astronauta, Terry Virts, que ele conta o seu testemunho. Eu não vou ler aqui, mas ele conta o seu testemunho que em muitos momentos ele tinha que sair da Estação Espacial Internacional para fazer reparos. E ele fala que eles trabalham muito, não tem tempo para desfrutar de tudo aquilo lá. Mas diz esse astronauta Terry que numa desses trabalhos fora da estação espacial, ele tomou alguns segundos, deixou o trabalho de lado e se virou para a terra. E naquele momento ele contemplou o planeta Terra de um ângulo nunca visto. Ângulo pelo qual ele só observava ainda
muito melhor que eu e você, de dentro da estação espacial. Naquele momento ele tem uma visão ampla da Terra. E diz o seguinte: nunca vi aquele tom de azul na minha história. Senti que ouvi alguma coisa vinda de Deus. Tive de regressar logo ao trabalho depois desse encontro. Mas encontrei ali a fronteira entre o que é mundano e o que é sublime. E encontrei respostas. Ele encontrou respostas que ele não encontrava às vezes aqui na terra, contemplando a criação de Deus. Só um Deus poderoso pode criar todas essas coisas ao nosso redor. Pode dar forma a todas essas coisas. Por isso que eu posso dizer que a criação mostra um Deus que põe ordem ao caos do nosso coração, que preenche o vazio de nossa existência e nos resgata nas asas de seu Espírito. Me ajuda aí falando um amém, gente? Meu Deus, cadê vocês aqui, igreja? Olha, eu vou ler de novo. Não sei se você entendeu o que eu escrevi aqui. A criação mostra um Deus que põe ordem ao caos de nosso coração, que preenche o vazio de nossa existência e nos resgata nas asas do Espírito. Esse é o nosso Deus. Esse astronauta, ele foi convidado pela criação para continuar adorando ao Senhor, assim como nós fomos criados. Quando vemos Gênesis 1, é um relato dessa canção, do qual eu e você fazemos parte. É como se fosse um coral, que eu e você fazemos parte desse coral. Temos ali notas que nós temos que entoar de adoração ao Criador. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 faz uma referência exata a Gênesis, que ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma referência clara a Deus. E ele continua: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Por isso que Deus traz ordem ao coração em caos. Mas não só isso, eu observo aqui também a palavra criadora. Deus tem autoridade, tem palavra criadora. Versículo 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Se eu e você falarmos, haja luz, eu vou ter que encontrar um interruptor, acender uma lanterna, acender uma vela, alguma coisa. Eu e você não temos essa palavra criadora. Deus, com a sua palavra, com a sua autoridade, fez todas as coisas. E quando eu observo aqui, por diversas vezes, Deus fala e as coisas acontecem. Deus fala e as coisas do nada vêm a existir, pela sua própria referência. É a autoridade que há na palavra, uma palavra que cria, porque tudo foi criado pela palavra de Deus. Eu e você temos que entender isso, que a palavra de Deus é agente da criação. Por isso que eu acabei de ler João falando que Jesus era o verbo, e numa sentença o verbo é responsável pela ação da sentença. Eu posso ter todos os complementos de uma sentença gramatical, mas o verbo é o que traz a ação. Por isso que diz: o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aqui é referência clara a Jesus Cristo, é agente criador, porque a palavra de Deus se expressa muito bem em Jesus. Jesus, palavra criadora, o agente da criação. Quando eu penso em palavra criadora, eu também entendo que tudo tem um propósito definido pelo Criador. Se Deus é o Criador, há um propósito por trás de toda a criação. E esse propósito não é dado por mim e por você. Não é dado por ideologias que estão cercados. Tem pessoas querendo ensinar a Deus, que é o Criador, para que serve o homem e a mulher. Tem ideologias querendo desconstruir a família, dizendo que a família não é assim. Tem ideologias querendo desconstruir os homens e as mulheres, porque se acham no direito de criar essas concepções, mas eu e você não temos o poder da palavra criadora. Por isso que eu e você temos que ir no designer, no criador, e perguntar qual foi o propósito pelo qual eu fui criado. Eu e você nunca vamos entender o propósito da nossa vida fora de Deus. O mundo tenta,
O mundo tenta, as ideologias são escritas aí, mas ninguém encontra o propósito real. Por trás de toda a criação há um propósito definido pelo Criador. Qual o propósito do trabalho? Certamente glorificar a Deus com tudo que você faz. Qual o propósito do casamento, da intimidade dentro do casamento e assim por diante? Essas respostas só serão encontradas na palavra de Deus, debaixo daquele que criou. Muitas vezes nós buscamos essas respostas em literaturas e assim por diante. Preste atenção, só quem tem essas respostas é o nosso Deus Criador, porque foi Ele que criou todas as coisas com um propósito bem definido para mim e para você. Há um propósito. Você pode perguntar, mas o que acontece com o mundo? Esse caos que vivemos, não é o Deus que traz ordem ao meio ao caos, mas estamos vivendo um caos, e isso aí só será respondido em Gênesis capítulo 3. A consequência da queda deturpou todas as coisas. A queda que o ser humano experimentou trouxe rusgas a todas as relações com ele mesmo, relações com o próximo e acima de tudo a relação com Deus. Então esses vestígios, mas aqui uma criação que nos chama a glorificá-lo, a adorá-lo e a responder qual que é o propósito pelo qual eu fui criado. Mas você percebe também no versículo 26, que Deus, mais uma vez com a sua palavra, diz o texto, também disse Deus, façamos o homem. Espera aí, façamos. Sim, em certo momento, a Trindade resolveu, vamos expandir esse relacionamento. Vamos aumentar esse relacionamento para outros. Vamos chamar pessoas para esse ciclo de comunhão. Vamos chamar mais pessoas para experimentar essa comunhão que nós desfrutamos da Trindade. É a expansão do relacionamento. Por isso que ele fala, façamos o homem como? A nossa imagem e semelhança. Eu e você somos chamados a sermos imagem e semelhança de um Deus que desfruta de uma comunidade, de uma intimidade na Trindade. Eu e você somos seres relacionais. É por isso que nós temos tanta dificuldade em vivermos sozinhos. Nós somos criados para termos relacionamento com os outros. E acima de tudo, temos relacionamento com o corpo de Cristo, com a família de Cristo. Somos chamados para isso. Quando vemos aqui nesse texto, vemos que Deus criou na natureza uma comunidade de seres que pudesse refletir a sua glória. Quando eu disse aqui que é a beleza de um coral, nós temos um coral aqui na igreja que participa dos nossos cultos pela manhã. Em janeiro eles não estão conosco, mas em fevereiro eles retornam. E o nosso coral aqui, você não vê ninguém brilhar mais que o outro, porque é um coral. Não é uma pessoa que canta, é um coral, são várias vozes que cantam em harmonia. Porque um naipe precisa do outro, o contralto precisa do soprano, que precisa do tenor, que precisa do barítono e assim por diante, para formar aquela harmonia linda, que quando alcança os nossos ouvidos, nos eleva. É isso que é o coral, isso que é relacionamento. Eu e você somos chamados para compor esse coral, uns com os outros. Por isso que é tão importante, eu e você não evitarmos a igreja, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar em célula, nós precisamos da comunhão, mesmo que seja em distanciamento, mesmo que seja com máscara no rosto, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ser encorajados. Para que serve a igreja? Para me lembrar que eu não sou o centro do mundo, que existe um Deus assentado no trono, para me lembrar que eu faço parte de uma comunidade maior, para me lembrar que as minhas necessidades não podem me parar ou me fazer afugentar, mas eu tenho que olhar que outras pessoas têm necessidades tão grandes quanto a minha. Para isso que serve a igreja. É aquele momento que eu me junto ao coral, e eu entendo que não só a minha voz é necessária, mas o conjunto da obra é necessária para adorar e glorificar a Deus. Esse relacionamento que eu e você somos chamados. Fomos criados sim para um relacionamento apropriado com Deus, com a criação, comigo mesmo, com o próximo, com a pessoa mais próxima ainda de você, com a sua família, com aquele que você não gosta muito, mas Deus coloca você perto dele,
com o irmão lixa, a irmã lixa, sabe? Aquele que, né, te lixa. É assim mesmo. Essa é a comunidade, a expansão do relacionamento. Deus faz com que eu e você experimentemos esse relacionamento tão sadio para mim e para você. E para terminar, a canção da criação. Gênesis capítulo 2, que nós lemos também, fala que depois disso tudo, depois que Deus acabou todos os céus, a terra, havendo Deus terminado todas as coisas, diz o texto que Ele descansou de toda a sua obra que tinha feito. Isso não é lindo? Deus descansou. Abre um parênteses aqui. Às vezes existem entre nós aqueles workaholics, aqueles que falam, eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo, eu só trabalho, meu nome é trabalho, meu sobrenome é serviço, né? Eu não tenho feriado, eu trabalho todos os dias, assim por diante, se gaba disso. Olha, nem bíblico você é. Sabia? Tem esposa cutucando marido aí, não faça isso, irmão. Tá certo que tem outras pessoas que precisam ouvir outra mensagem, né? Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Mas isso é para outro dia. Mas o próprio Deus descansa. Você pode perguntar, Ele descansou por quê? Porque estava cansado? Deus não se cansa. O descansar aqui é desfrutar. Sabe que eu e você precisamos aprender a desfrutar do fruto do nosso trabalho. Deus estava ali desfrutando daquilo que era bom, daquilo que Ele fala que era muito bom, então Ele desfruta. Ele desfruta de uma criação imaculada, de uma criação perfeita. Ele desfruta agora desse coral. É como se Deus fosse o grande maestro desse coro, da criação, e falando assim, agora vocês podem entoar esse cântico lindo, para o deleite dos meus ouvidos, para o deleite do meu coração. Eu quero ouvir essa canção da criação. Então Deus desfruta disso tudo, porque o grande objetivo da criação, o grande objetivo que eu e você fomos criados, é glorificar a Deus. E por que não cantar ao Criador? Por que a minha e a sua vida não pode ser um grande cântico ao Senhor? Um hino de louvor. Deus colocará nos nossos lábios um novo cântico. E eu e você sabemos disso. Quando olhamos a natureza, somos convidados a nos unir a esse coro, mas não podemos pelas nossas próprias forças. Nos sentimos desafinados com a criação. Vemos a criação num tom adorando a Deus, mas o coração do ser humano desafinou com o pecado. Nós não conseguimos entrar nesse coro novamente. Há um teólogo holandês chamado Bavinck, que ele fala que há um mandato cultural e que o homem só poderia cumprir esse mandato de adoração se ele tivesse cumprido o mandato da obediência. Quando Deus falou para o homem e para a mulher, de tudo vocês vão comer, menos desse fruto. A minha adoração depende da obediência a isso. Eu participar desse coro, desse cântico com a criação e adorar ao Senhor depende da minha obediência, mas nós fomos desobedientes. Em Adão e Eva nós queríamos andar independentes. Então a queda vem e estraga tudo. E essa semana, eu estava lendo um comentário, e esse comentário mexeu muito comigo. Estava falando sobre o descanso de Deus na criação, do desfrute de Deus na criação. É o Charles McIntosh, ele escreve o seguinte: Deus não pode ter descanso onde há pecado. Uau! Eu quando li esse trecho eu parei. Deus não pode ter descanso onde há pecado. Eu fiquei imaginando que o pecado do ser humano desafinou o coro. O pecado do ser humano desagradou o maestro. O maestro não compôs essa linha melódica para mim e para você. Nós desobedecemos a linha que Deus tinha criado para mim e para você e estamos colhendo os frutos disso, da desobediência. Por isso que ele fala, Deus não pode ter descanso onde há pecado. Poderia Deus descansar no meio de espinhos e cardos? Poderia Ele ter descanso no meio dos suspiros, das lágrimas, os gemidos, das dores, as enfermidades, a morte, a degradação, a culpa de um mundo arruinado?
Poderia Deus assentar-se na realidade, celebrar um sábado, um descanso, no meio de tais circunstâncias? Poderia o nosso Deus fazer isso? Diz o texto que Deus, diz os evangelhos, que Deus se envolveu com a nossa linha melódica errada. Enviou Jesus Cristo, seu habilidoso músico, para nos salvar, para corrigir, para nos voltar à afinação. O pecado nos desafina. O pecado nos tira do compasso da criação, nos tira do compasso do Criador, do designer, do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Olha o pecado na sua vida, vamos olhar o pecado da nossa vida. Olha a desgraça que ele traz na vida do ser humano, quanta dor e sofrimento nós já colhemos, fruto do pecado da nossa vida. Isaías capítulo 40 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 64 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. As próprias palavras de Jesus em João capítulo 5, versículo 17, ele fala: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu quero concluir dizendo que Deus buscou a restauração desta canção da criação, quando por meio desse maestro por excelência que é o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que o texto de Hebreus fala que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser é Jesus. Ele vem até a mim e a você, em resgate a minha e a sua vida. Ele vem para corrigir a linha melódica que está em descompasso com o propósito de Deus. Esse Jesus Cristo que se esvaziou, parece que me remete a Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava sem forma e vazia, e Jesus se esvazia. Diz o texto que Jesus enfrentou as nossas trevas na cruz. Diz o texto aqui em Gênesis que havia trevas sobre a face do abismo. O Verbo estava formando uma nova criatura, uma nova criação. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E aquele que é alcançado por Jesus Cristo é chamado a se unir a esse cântico da criação e voltar a adorá-lo, voltar a glorificá-lo. Eu queria que vocês se colocassem em pé. O Evangelho diz que no domingo pela manhã houve a ressurreição depois da crucificação. E ali esse descanso de Deus é restaurado, porque Jesus Cristo naquela cruz tomou todo o nosso trabalho e disse: está consumado. Você pode dizer comigo? Está consumado. Aquele descanso que havia sido interrompido pelo pecado foi restaurado. E agora eu e você somos convidados a nos unir em adoração ao Senhor. Sabe qual que é o propósito da minha e da sua vida? Adorarmos a Jesus Cristo. Nos unimos à criação e entoarmos esse novo cântico de adoração ao Senhor. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos aos céus e adorasse ao Senhor mesmo nessa noite. Ele recebe todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Aleluia, Deus. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos nessa noite, Jesus.